Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aguardar todo mundo entrar aqui. Bom revê-los, pessoal do laboratório. Oi, Mari. Estão me ouvindo bem? Vou aguardar e vou chamar o Celso aqui. Ah, ótimo, que bom. Só dar uns minutinhos para o pessoal entrar, todo mundo entrando aqui. Nessa noite chuvosa. Oi, Jéssica. Oi, Fábio. Eu vou convidar o Celso aqui para a gente entrar. Só aguardando o Celso conectar aqui. Olá, Celso. Então, enquanto o Celso conecta, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. Estamos estreando essa live do GEMASP, da URGS, para falar um pouco sobre temas técnicos, uma maneira de nos aproximarmos nesse período de distanciamento. Então, hoje nós vamos conversar com o Celso, ele que é graduado em Engenharia Elétrica pela USP, na Escola Politécnica, mestrando do PPGE da USP. O título da dissertação dele é Gestão de Redes de Distribuição Ativas baseada em Fluxo de Potência Ótimo. Durante a graduação, o Celso participou de programa de intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras, onde ele teve a oportunidade de estudar um ano na Universidade de Toronto, no Canadá, incluindo um estágio em pesquisa com duração de 3 meses no Laboratório de Fontes de Tensão Chaveadas, no grupo de Sistemas de Energia dessa universidade, e além disso também durante a graduação ele teve a oportunidade de estagiar na EPRI, nos Estados Unidos, por 6 meses. Vamos lá, vamos ver se eu consigo conectar de novo o Celso aqui. Olá, Celso. Olá, Viviana, tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Boa noite a todo Boa mundo que está noite. acompanhando aí a live. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aí diretamente dos Estados Unidos, conversando um pouco com a gente sobre esse tema que nos encanta, né? Desde a graduação tu trabalha com isso. Eu acho que ninguém é melhor que tu para falar um pouco sobre OpenDSS para a gente. Certamente, legal. Eu fiz uma breve apresentação, não sei se tu tens mais alguma coisa para adicionar aí do teu currículo, Celso. Enquanto eu estava tentando conectar aqui, né? Essa é a primeira vez que estou participando de uma live, tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas eu consegui acompanhar um pouco o que você estava falando. Eu só acrescentaria que no período em que eu fiquei, que eu voltei do estágio do EPRI, né? Isso foi segundo semestre de 2016, né? E o período que eu voltei para cá, né? Retornei agora como empregado efetivo. Eu participei de alguns projetos com o EPRI, né? Estando à distância, projetos de parceria com o nosso laboratório lá na USP, né? Na Escola Politécnica, o ENEC. Então, esse contato sempre foi mantido com eles desde o estágio. Muito legal. Então, eu tenho algumas perguntas que eu preparei aqui para a gente
conduzir a nossa conversa e tu vai poder mais para frente falar um pouco sobre como tu ingressou no EPRI, como foi Uhum. isso. Então, eu queria que Legal. tu iniciasse essa live falando para a gente o que que é o OpenDSS e por que usar, né? Uhum. Então, Biana, o OpenDSS ele é uma ferramenta, né, de cálculo de fluxo de potência, né, focado em redes de distribuição, certo? E existem uma gama de ferramentas disponíveis, né, com essa mesma finalidade, porém, alguns fatores, né, destacam ele, né, sendo o principal, assim, ao meu ver, né, em termos de ter feito com que ele se difundisse, né, de modo tão grande, né, não só no Brasil, mas no mundo todo, é o fato dele ser gratuito hoje, né? Além de ser gratuito, o código dele é aberto. Então, desde 2008, na realidade, ele foi tornado gratuito, né? Então, qualquer pessoa hoje que quer entender os modelos internos que ele utiliza, como é que ele funciona, os algoritmos, ou ainda como muita gente faz, né, que é um dos principais motivos por ele ter sido, né, ter se tornado um app, ter tornado ele um software de código livre, né, melhorar os modelos dele, implementar seus próprios modelos, né, e liberar para a comunidade, né. A gente vê Uhum. uma onda crescente aí, né, da comunidade de código aberto, código livre, né, difundindo esse conhecimento aí para todos, né. Então, esse é um dos principais motivos em termos de fusão dele, né. Agora, falando em termos de capacidade, ele também se destaca muito pela capacidade de modelagem dele. Então, ele consegue modelar, por exemplo, uns sistemas elétricos de N fases. Lógico que na prática a gente acaba não utilizando muito isso, mas a gente tem essa capacidade. Tem capacidade de modelar, por exemplo, elementos de transformadores, né, de quantos enrolamentos você quiser. Né, ele tem capacidade de realizar análise de curto-circuito também. Né, e um outro fato muito bacana dele, né, que ele permite que você controle ele, né, como eu gosto de dizer, deite e role com a capacidade de modelagem, né, e velocidade dele do jeito que você quiser, através, né, das interfaces que ele disponibiliza. Então, para Uhum. quem trabalha nesse ambiente de pesquisa, ele é ideal. Ele é o software ideal. Eu não diria só em pesquisa também, porque o cálculo de perdas do PRODIST utiliza a metodologia do OpenDSS, né? Exatamente, exatamente. Esse foi um fator assim que, no meu caso, assim, né, particularmente me fez, né, adentrar a fundo assim no OpenDSS. Eu vi o fato, né, da ANEEL ter passado a utilizar, né, o OpenDSS como ferramenta de cálculo de perdas regulatórias no Brasil. Isso foi, se não me engano, em meados de 2014. Eu vi isso com os bons olhos, né? Poxa, Sim. legal, eu tô na graduação aqui, daqui a pouco estou me formando, não sei o que eu vou fazer. Então, vamos aprender essa ferramenta, né? Quem sabe isso não pode dar bons frutos aí, né? Exatamente, porque alunos então de graduação têm a oportunidade de utilizar a mesma ferramenta que o engenheiro utiliza na concessionária, né? De forma aberta Exatamente, e inclusive de contribuir, melhorar, né? Cada vez mais. Então, isso é um ponto exatamente, bem importante também, né? E a gente exatamente, vê, exatamente. inclusive, em congressos, né? O ISGT que a gente participou no ano passado em Gramado, 99% dos A estudos quantidade de utilizavam o gente. OpenDSS. Então, Então, exatamente. tanto na pesquisa quanto nas concessionárias utilizam, né? Uhum, exatamente, né? Tem havido aí uma necessidade crescente aí nas próprias, né, concessionárias, né? Necessidade de pessoas, né, engenheiros, né, que têm essa capacidade de fazer modelagens necessárias, né, para fazer os estudos, né, que estão emergindo aí nesse novo cenário aí da nossa rede de distribuição, né? E assim, tem muita gente que, às vezes, na graduação tem um pouco de medo de utilizar o OpenDSS, porque quando inicialmente a gente enxergava aquele código do OpenDSS era só a linha de código, né? E hoje em dia tem o OpenDSS G, né? Quiser falar um Isso. pouco sobre ele também? Isso. Uhum. Isso. Quando eu comecei, né, a trabalhar com o PDCS, eu achei meio esquisito também, assim, nossa, mas que isso? Tudo linha de código, eu não consigo visualizar essa rede aqui, criar um elemento, uma linha arrastar, sair conectando eles, né? Realmente, para quem não está acostumado, né, com esse tipo de programação baseada em script, assim, assusta um pouco, né? Mas esse é é um dos grandes motivos porque ele é tão rápido, né? Quando você olha o Sim, OpenSS padrão, né? exato.
o OpenSSD ele surgiu um pouco para suprir, né, um pouco dessa necessidade, né, dos usuários de conseguirem fazer essa modelagem, digamos assim, mais tradicional ali, ter uma interface mais Uhum. interessante, facilitar um pouco o uso, né? Mas eu gosto de ver, particularmente, né, o OpenSSD como uma carcaça, né, em cima do OpenSS. Ele, no Uhum. interior dele, ele usa a mesma OpenSS que a gente usa normalmente para as nossas simulações, aqui, nossos estudos, né, quando a gente controla ele, né? Uhum. E além dele ter essa carcaça, ele também tem sido desenvolvidos outros módulos que se comunicam com ele, né? Muitos desses módulos ainda são internos ao app, né? A gente espera que, né, com o desenrolar das pesquisas e tudo mais, né, término das pesquisas e questões também de compartilhamento, né, de propriedade intelectual, eles possam ser disponibilizados também para a comunidade, mas o OpenSSD em si também, ele tem também uma interface própria que você pode utilizar, né, para se comunicar com ele. Então, nesse caso, né, além de se comunicar com o OpenSS, que está lá, digamos assim, no interior dele, você também consegue passar a controlar a interface dele, né? Uhum. Então, é uma ferramenta também bem interessante. A gente tem utilizado em vários projetos aqui, né? Em especial quando a gente começa a tentar modelar, né, como funciona mais ou menos um centro de operação, né, de distribuição, onde você tem a rede ali, os painéis, a posição das chaves ali, dos disjuntores, dos limitadores aberto, fechado. Você começa a fazer a configuração de rede. É meio complicado de você mostrar isso, né, nos scripts ali, vendo valores de tensão corrente, né, na rede. Então, quando você Exatamente. olha, né, o modelo e você vê ali que tem uma porção que está em vermelho ali, né, você fala, opa, isso aqui tá energizado ali, tá quente, entendeu? Uma porção verde, opa, isso aqui tá desenergizado. Então, é realmente muito interessante também, facilita muito esse entendimento, tá? Mas E ele tem a cara, assim, parece o AutoCAD, né? A gente vai colocando, escolhendo é os bloquinhos, e quando tu, por exemplo, coloca um bloquinho de algum equipamento, ele abre uma janela e tu coloca todas as as configurações que são propriedades, isso. traduzidas, né, para a linha de código que a gente Exatamente. utiliza no No OpenDCS, né? OpenDCS, exatamente. Os próprios nomes, né, dos parâmetros são os mesmos do OpenDCS, né? Então, isso é bem legal para quem da graduação que precisa enxergar isso, que às vezes é mais complicado, né? Que não está tão Uhum. acostumado com tantos códigos, então é uma plataforma bem amigável, né? De início, de se iniciar no OpenDCS, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Então, seguindo ainda nessa linha de como utilizar o OpenDCS, eu queria que tu falasse para a gente o que que é a Com Interface. Então, Viana, a co-interface, ela é um termo genérico, né, que ela foi criada, na realidade, pela Microsoft, é um termo genérico que especifica, né, define um tipo de interface que você pode realizar com programas, né, que rodam em Windows, né, programas de extensão exe, né, executáveis do Windows, Uhum. com outras aplicações, tá? Então, ela foi a primeira interface que foi criada, né, para você passar a controlar o OpenDSS, tá? Foi a co-interface. Então, você basicamente, quando instala o OpenDSS, você consegue registrar ele dentro do seu registro do Windows, né? E a partir de outras linguagens, cada linguagem tem um comando específico, né? Mas você utiliza determinado comando e aí o seu programa identifica que o OpenDSS está registrado na sua máquina e você passa a se comunicar com ele. Então você pode carregar circuitos no OpenDSS. Isso sem ver a interface, tá? Não é igual aquela interface da versão standalone. Isso fica tudo em background. Mas você carrega ali em memória um circuito, você pode fazer o que você quiser, assim, com o OpenDSS pela interface com, né? Então ela, por exemplo, expõe, né, determinadas propriedades e determinadas interfaces para o usuário poder controlar o OpenDSS. Então, por exemplo, tem uma interface de barra. Então, você ativa uma barra, você pode resolver um fluxo, você pode pegar tensões nos nós daquela barra, você pode pegar, por exemplo, ativar um elemento de line, você pega as correntes que estão passando ali por aquele elemento, você pode pegar, enfim, tudo o que o OpenSS disponibiliza de resultados você consegue, né, acessar, né, não só acessar, mas também controlar ele, parametrizar a sua simulação por essa interface, né? Então, assim, ela é ideal para você que quer utilizar um fluxo de potência, um tipo de modelagem de rede, né? Porque o OpenSS, além de resolver o fluxo, pode classificar ele como um tipo de modelagem da rede, né? Ele tem
uma especificação clara para modelar redes, né, os parâmetros específicos. Então, quem quer apenas ser apenas um usuário desse recurso, ele é perfeito, né? Porque eu não preciso saber como é que ele está resolvendo o fluxo de potência. Para mim, o que interessa é, se eu fizer um reconfiguramento na rede, as minhas tensões vão estar nos limites regulatórios, eu vou ter algum equipamento sobrecarregado, então ele meio que vira uma caixa preta. Então, essa interface permite que você use ele como uma caixa preta, né? Para fazer as suas pesquisas. Então, você constrói os seus algoritmos, as suas análises, né, que você quer fazer na sua pesquisa por fora do OpenDSS e utiliza ele como uma ferramenta de cálculo, né? E Então, essa interface permite isso. aproveitando o comentário do professor Ronaldo, que é diretor acadêmico aqui da URGS Litoral, ele perguntou sobre o uso do Simulink, o MATLAB, né? Então, seria o próximo passo, quando a gente fala em com interface, como fazer, né? Então, normalmente a gente utiliza o MATLAB, o Python. Eu queria que só tu comentasse um pouco a respeito disso. Uhum. Sim, sim. Na questão do MATLAB, ele funciona como uma outra linguagem qualquer, né? Que pode se comunicar com o OpenDSS, tá? Porém, o MATLAB tem uma característica específica que ele não consegue acessar a interface com. Você precisa utilizar um outro tipo de interface. Desculpe, ele consegue acessar a interface com, mas o modo como ele acessa ela, ele é um modo meio lento. Então, comparado com outras linguagens, existe uma possibilidade, no momento que você está fazendo essa conexão com o OpenSS, você utilizar o que se chama de early binds, que são, traduzindo para o português, são ligações prematuras. Então, você agiliza um pouco essa comunicação. Então, quando você faz uma simulação muito grande, você acaba vendo uma diferença, né? No tempo de processamento. Tá? Mas, enfim, ele acaba sendo uma outra linguagem que você pode utilizar para controlar. Então, fica, né, a gosto de quem está trabalhando ali, né? Quem tem mais familiaridade com a ferramenta A ou B. E o Simulink, no caso, seria, da feita que você conectou o MATLAB ali com o OpenSS, você está no ambiente MATLAB, você pode utilizar todos os recursos do Simulink. Eu lembro, por exemplo, um dos primeiros que estava estudando assim, né, um pouco da interface com, como o OpenSS vinha sendo utilizado, né? Eu vi um trabalho de um aluno um trabalho de mestrado de um aluno lá da Universidade de Toronto, né, em que ele estava fazendo exatamente essa comunicação. Então, por exemplo, o OpenDSS, ele tem no estudo de harmônicos, por exemplo, como você modela ele no OpenDSS, né? Você coloca para um determinado elemento, determinado cargo, um gerador, você declara um elemento de espectro harmônico, que é basicamente uma magnitude e um ângulo para cada harmônico específico. Ele usa isso em cima da solução das correntes na fundamental, né, para aquele elemento, e resolve o fluxo em cada harmônico. Então, é um modelo, digamos assim, que simplificado, mas que por muitos anos foi muito utilizado, ainda é muito utilizado hoje. Mas o que esse aluno fez? Esse aluno queria, por exemplo, ter valores de harmônicas mais adequados, assim, mais realistas, né? Então, o que ele fez? Ele resolvia o fluxo de potência no OpenDSS, pegava esses dados de tensão, os nodais em todas as barras, jogava para o MATLAB, e aí ele tinha um modelo no Simulink que ele tinha todo o conversor, com todo o inversor, todo o esquema de abertura e fechamento de chave no Simulink ali. Então ele passava esse vetorzinho ali, esse fasor de tensão, jogava ali no terminal desse elemento, rodava no Simulink e pegava um valor muito mais adequado para as harmônicas que estariam sendo injetadas na rede. Pegando esse resultado de harmônicas, ele convertia de novo para fasores e jogava para o OpenDSS. Né? Então ele conseguiu um exemplo muito, muito bacana, assim, né, que a gente pode dar para demonstrar a utilização, né, do Simulink aí junto com o OpenDSS. Né? Então, da feita que você faz essa comunicação do OpenDSS com o MATLAB, você tem a seu dispor todas as bibliotecas e tudo que vem junto com o MATLAB por trás também, ali para utilizar, né? E mesma coisa com as outras linguagens, com o Python também. Você tem pacote de otimização com o Python hoje, né, que usa um comando ali, você já baixa para sua máquina e consegue usar tudo aquilo ali, né? Então... Até então, aproveitando um parênteses, eu utilizo, né, para minha tese, eu faço um estudo de fluxo de carga, eu tenho um modelo linearizado que calcula o ponto de operação em regime permanente, avalio uns cenários de operação e eu valido esse modelo linearizado com o OpenDSS, né? E eu utilizo o MATLAB. Olha que legal. Então é uma aplicação. Mas eu queria falar contigo porque eu sei que tu trabalhou bastante com o Python. Então eu te faço a próxima pergunta, que seria: por que o Python? Por que o Python? Tá, vamos lá. Sendo bem simplista, né, no porquê
eu particularmente comecei a trabalhar com Python, foi porque quando eu cheguei aqui me pediram para usar o Python. Então, assim foi a minha Certo. história, né? Com o Python, basicamente. Mas em linhas gerais, assim, porque em geral tem-se, né, adotado mais o Python, eu acredito que seja muito pelo fato dele também ser uma linguagem gratuita, né? Qualquer pessoa consegue baixar e utilizar ele e verificar o código dele interno, né? Também é código aberto. Então, acho que isso vai Uhum. muito na linha, né, do próprio OpenDSS. Outro fator que eu digo assim é que, por exemplo, aqui no EPRI, nós temos alguns trabalhos que nossos produtos finais, assim, de pesquisa são ferramentas que a gente disponibiliza para, né, os membros, né, os concessionários daqui. Então, ferramentas computacionais, programas que a gente desenvolve, né? Então, você desenvolver, por exemplo, um programa, um script em Python, é muito mais fácil você passar basicamente aquele script para o usuário final, ele fazer o download do Python ali e rodar ele sem ter muitos problemas, né? Não é um programa pesado também, que nem um MATLAB da vida Uhum. ou algum outro tipo de programa, assim. Então ele tem essas vantagens, né? Fora a grande popularidade Sim. dele de um modo geral, que eu também está associado do mesmo modo, né? Quando a gente faz o comparativo das ferramentas de cálculo de potência, né? Como PLSS, que se popularizou por ser aberto, né? O Python é a mesma coisa. A gente vê uma infinidade de vídeos na internet, até mesmo no Uhum. YouTube, né? Para você utilizar a ferramenta e aprender aquilo ali, o destrinchado dele é absurdo. Então, assim, por exemplo, às vezes Estão ouvindo? Agora voltou. Tinha trancado aqui, Celso. Bom, voltou. Até essa questão da. Tu me ouve bem? Vamos ver. Oi, me ouve bem? O pessoal tá me ouvindo? Ou ouve o Celso? Me ouve? Vamos ver. Me ouve? Alô? Ah, tá. Estão ouvindo o Celso? tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Vamos ver, tá trancando. Isso é uma conexão em dia chuvoso. Brasil, Estados Unidos, com um monte de gente assistindo. Vamos torcer para dar certo. Ah, Vamos ver, eu acho que o tá bom, Celso então está acho que é trancando. do lado de lá, então. Eu acho que é contigo aí, Celso. Agora. Nós não estamos te ouvindo, Celso. Vamos. Esperar Nos ouve, Celso? um pouquinho, né? Aí, pessoal. O teu áudio vem e volta e a tua imagem trancou. Deu certo agora. Nos ouve, Celso? Eu vou tirar o Celso e chamar ele de novo. Vamos ver. De repente ajuda.
Ó, o Celso vai reconectar. Então vamos lá. Obrigada, pessoal. Desculpem os problemas técnicos, acontece, né? Eu também estou usando pela primeira vez este. A facilidade é que todo mundo que segue o GMASP consegue ver que a gente está online. Se nós criarmos uma sala no Zoom, MConf, depois o pessoal não consegue assistir. Então, essa é a ideia da gente conectar por essa plataforma, né? Vamos ver. E aí, Celso? Opa, voltei? Voltamos? Voltou. Ótimo. Opa, Pessoal, se trancar o áudio ou a que imagem de bom, que alguém, bom. nos avisem aqui por escrito Então, que fica mais fácil. O que eu queria retomar contigo, Celso, na verdade agora era falar um pouco sobre a parte profissional. Então, se tu utiliza o OpenDSS no teu dia a dia. Só utilizo, diria assim. Olha, eu o app aqui início de março, né? Um pouco antes da pandemia toda acontecer, né? E até o momento participei de 5 projetos. Dos 5, 4 utilizei o OpenDSS diretamente. Entendi. Né? Em outro, utilizei outra ferramenta cálculo de fluxo de potência que é muito utilizada na indústria aqui, né? E conta pra gente como é Mas que sim, o uso bastante. OpenDSS influenciou na tua carreira profissional. Nossa, total. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, porque quando eu retornei do meu intercâmbio, né, do Canadá, eu estava com um convite para retornar para lá e fazer o mestrado lá, né, nessa parte mais voltada para a Trancou. Vocês ouvem o Celso? Voltou. De repente tenta Tô de volta? trocar o cômodo, não sei, ou Isso. chegar. De repente, não sei se não tá dando alguma interferência aí. Pois é, alguma coisa. Vamos lá. Tá, então, como eu estava falando, então quando eu retornei do intercâmbio, né, estava no meu último ano faltava um ano e meio para completar a graduação e eu estava com essa oportunidade, né. Então, até então eu estava meio que decidido, né, para voltar para lá, né. Mas aí no meio do caminho eu conheci, né, o OpenSS por meio do meu grande amigo, irmão de faculdade, né, o Paulo Radatz, né. O pessoal que está assistindo aí trabalha com o OpenSS deve conhecer, né, pelos vídeos que ele tem, o trabalho excelente que ele tem feito e advogar pelo OpenDSS no Brasil, né? E então eu comecei a trabalhar com o OpenDSS para resolver, né, fluxo de potência e sisteminha de 3 barras que meu professor passava na aula de sistema de potência na graduação, né? Porque não tínhamos gabarito e eu queria saber, né, se os cálculos que eu fazia lá na minha HP estavam batendo, né? Eu adorava errar sinal, né? Então eu sabia se estava certo. Então eu comecei a utilizar ele para verificar os resultados, né? E aí comecei a brincar com ele. Então, quando o meu amigo me apresentou, né? O Paulo me apresentou essa ferramenta, eu comecei a brincar com ela e então me inscrevi, né? Para fazer o processo de estágio no EPRI. E foi aí que tudo começou, né? De verdade, né? Quando eu vim para cá, né? Em 2016 fazer o estágio aqui. Né? Então, foi um divisor de águas, porque assim, foi um rumo que eu tomei, né, que eu poderia ter tomado um outro completamente diferente na minha vida. Então, influenciou total, assim. É importante tu comentar isso, porque nós temos vários alunos de graduação assistindo aqui. E tem Uhum, pessoas que estão cursando, inclusive, o curso de análise de sistemas de potência, a disciplina. Então, estão uhum. iniciando a vida no MATLAB, A iniciando o estudo. vida, Então, ter esse começando. relato, né, é importante para que pense que, de repente, quem sabe eles são os próximos Celso Rocha, né? Ou Paulo Haddad, quem sabe? O Paulo Haddad, exatamente. Então, é, eu acho que assim, em termos de possibilidades assim de vir, né, para cá, para trabalhar aqui no EPRI, eu acho que a grande porta realmente é o estágio. E Sim, eu digo isso baseado no fato de que uma grande parte das pessoas que estão no grupo, do qual eu faço parte aqui dentro do EPRI, foram estagiários, né? Inclusive alguns estagiaram na mesma época que eu estava estagiando também, né? Que é o estágio de verão, né, que a gente chama aqui no Summer. Então, chega ali em junho, julho, sempre tem estagiário de verão chegando, pode ficar
desde 2 meses até 6 meses, né, em geral. Então, eu acho que essa é a grande oportunidade, assim, para quem almeja, né, ou né, quer tentar, né, ingressar no app, porque ali você mostra, né, o seu cartão de visitas. Você, apesar de da gente, tanto o Paulo quanto eu, né, quando nós estagiamos aqui no app, nós éramos alunos de graduação, a gente sempre se esforçava ao máximo assim para mostrar resultado e tentava estudar, ficava correndo atrás do Roger, né, o Roger, grande criador do OpenDSS, gente boníssima. Então, a gente sempre se mostrou muito interessado. Então, acho que isso foi visto com bons olhos aqui pelo grupo, entendeu? E assim, de um modo geral, o grupo aqui, ele é muito bacana, assim, são pessoas excelentes, eles veem que você é esforçado, e uma coisa que eu acho muito bacana aqui, muito forte, é a paixão pela pesquisa, né? Você tem alguma dúvida, você joga aqui nos grupos que a gente tem, ou bate na porta de alguém para discutir, a pessoa está ali pronta, né? Quem sabe ela já passou por aquela dúvida que você tem, mas está pronta ali a discutir junto com você. Isso é uma coisa realmente muito bacana. Mas eu acho que essa é a grande oportunidade. E eu gostaria de frisar ainda que para estágio, em geral, eles não recebem aluno de graduação. Tá? Em geral, é aluno de mestrado e muito, principalmente alunos de doutorado. Tá? Então, todas as vagas que o app abre para estágio são disponibilizadas na página, tem uma página lá no site, né, um link lá na página oficial do app para essas vagas. Então, é sempre bom ficar de olho, né? Nesse período, agora especificamente por conta da crise e tudo mais, né, talvez a quantidade de estagiários seja um pouco reduzida, mas quando tudo normalizar, né, eu acho que é realmente a grande porta de entrada ali, né. E para quem está ali no terceiro ano, quarto ano de graduação, talvez seja bom, e pensa nisso, né, nessa possibilidade, analisar as vagas que estão, né, o que se pede nas vagas hoje. Porque você vê ali quais são as características, né, os conhecimentos, né, que são pedidos, né, ou benquistos aqui, e você pode já, durante a graduação, correr atrás disso, entendeu? Então, acho Exatamente. que é realmente uma grande oportunidade, usar o tempo ao seu favor, né, para quem está aí na graduação, e está com esse Exatamente. pensamento. É uma oportunidade, assim, incrível. O estágio, assim, foi realmente incrível, né? Eu via, quando eu estava na graduação, eu via muitos amigos começando a estagiar já no terceiro ano, né? E eu, assim, eu tive uma estratégia um pouquinho diferente, né? Ao invés de ir logo para o estágio, eu preferi, não, vou focar um pouco aqui nas matérias, vou tentar pegar um bom conhecimento básico e teórico, vou inclusive adiantar algumas matérias do semestre da frente, e aí eu deixo meu último ano para ficar livre, para estagiar onde quiser, né? Então, basicamente, quando chegou no meu último ano, não tinha praticamente matéria nenhuma para fazer. No meu último semestre, que foi o semestre que eu vim para cá para os Estados Unidos, eu só consegui ver porque justamente eu não tinha nenhuma matéria física para pagar na universidade. Eu Uhum. estava ali para fazer o estágio, entendeu? Lógico, eu tinha meu TCC que eu vim fazendo também enquanto estava trabalhando aqui, Sim, nas com horas vagas. certeza. Mas foi um negócio que foi bem interessante. Assim, eu ficava meio assim, poxa, eu vou me formar com um semestre de estágio, só o pessoal já está estagiando desde o terceiro ano. Como é que eu vou sair daqui sem muita prática, né? Mas acabou que, assim, deu tudo certo e o conhecimento que eu adquiri nesses 6 meses, né, aqui no estágio foi, assim, essencial. Essencial, assim, muito, muito legal mesmo a oportunidade. Quem está pensando nisso, eu realmente aconselho dar uma olhada, né, no que eles se pedem, né, nas vagas aqui e começar a investir nisso, né? Porque, discutindo, mesmo que você não venha, né, talvez conseguir ingressar no app, um estágio, alguma coisa, né, esses conhecimentos, OpenDSS, modelagem, sistemas de potência, etc., estão sendo muito requisitados hoje na indústria. Então você não vai estar, né, perdendo alguma coisa, entendeu? Mas talvez focar um pouco mais só, né, para, né, almejar uma vaga específica aqui. E assim, olha, eu conheço, contando comigo, 5 brasileiros no app. Viu só? Ótimas Aqui, dicas para o isso. pessoal que está. Pessoal, eu tenho mais alguns Isso. tópicos que eu vou conversar com o Celso, mas eu queria, como a live ela pode durar no máximo 1 hora, quem tiver pergunta já envia aqui, porque daí a gente já vai aproveitando para responder, né? Eu queria que tu falasse um pouco só sobre como é que foi. Eu lembro que tu comentaste que tinha um programa de integração da EPRI, né? Para fazer com que quando vocês foram, tu e o Paulo, eu acho, quando vocês foram para a EPRI, para garantir que vocês permanecessem. Teve um programa assim, né? Tu comentaste uma vez. Com integra... É um programa que você é do estágio e mantém o contato com eles.
até onde Isso, vocês isso. ficaram? Alô? Opa, deu uma cortadinha. A tua câmera. Milana, tá me ouvindo? Agora voltou. Alô, voltou? Oi. Beleza. Quando começa a ficar mais contínua a imagem, voltou. Aquela questão Então, com o quando a Roger, gente, né, que tu no comentaste. estágio especificamente, ah, então, no estágio especificamente, me corrija se eu não estiver respondendo a pergunta correta, mas o programa de estágio aqui, ele é um programa específico do próprio governo americano, né? Você tem um visto específico para fazer o estágio aqui, o visto J1, que se chama, né? Então, e um dos quesitos, né, desse visto, um dos requisitos o empregador ele fazer, né, o estagiário realmente imergir na cultura americana. Então, assim, a gente criou um vínculo muito legal com o pessoal do grupo, né? Porque eles levavam a gente para assistir jogo de futebol americano, convidavam a gente para casa deles, etc. Então, isso foi uma parte muito interessante, né? Eu acho que ajudou muito a estreitar esses vínculos, né? Nossa, não só do ponto de vista assim meio técnico mesmo, Uhum. né? Profissional, mas pessoal também. Né? E sem dúvida, isso deve ter sido um fator determinante assim, também para que eles, né, viessem a querer manter esse contato com a gente, né? Inclusive, Dado vocês que, tiveram um assim, tem contato bem tantas próximo, né, pessoas que com... querem estar ali, né, Sim, vocês tiveram um contato bem mantendo com a próximo com o gente, Roger, né? Então, isso também é importante, muito uma próximo, pessoa que muito criou, próximo. né, que criou tudo isso e vocês, Pô, durante a exatamente. graduação, ter esse contato, né? Exatamente. Não, você não tem ideia. É assim, eu comecei a fuçar os modelos, o código, né, fonte do OpenSS, assim, perdido. Nunca fui aquele aluno exemplar em programação, né? E foi uma das minhas piores matérias, assim, nos primeiros semestres. Né? Então eu comecei a fuçar aquilo ali, ler o código, os comentários, para entender, um monte de dúvida. Nossa, o que está acontecendo aqui? Como é que funciona esse elemento de controle, né? Vai fechar capacitor um ou dois? Por que esse fecha primeiro e esse outro não? Então eu comecei a fuçar ali. Tudo e tinha muitas dúvidas. Então quando eu vim para cá, e eu vi o Roger e eu falei, meu Deus, é o cara ali, entendeu? E assim, nossa, ele é super humilde, cara, uma pessoa assim, sensacional. Todas as pessoas do grupo, assim, então chegando ali, né, estagiário ali, aluno de graduação ainda e tudo mais, me receberam super bem. Então, assim, um dos grandes motivos, né, pelo qual também, né, depois de retornar do estágio aqui, né, ter focado um pouco nesse contato com eles, né, foi também o fato de saber onde eu estaria trabalhando, né, as pessoas com quem eu estaria trabalhando. Isso faz uma diferença absurda, assim. E por fim, eu tenho o título do teu TCC aqui, que é Análise e Mitigação de Impactos da Conexão de Geração Distribuída, Microgeração Distribuída e Armazenadores em Alimentadores de Distribuição utilizando o software OpenDSS. Então, ele até foi premiado, né, como o melhor TCC da Poli, daqui. Foi Então, eu queria que do só curso de engenharia de engenharia elétrica, isso. elétrica, exato. Então, eu queria que tu comentasse um pouco dessa parte de como é que tu utilizou, tem armazenamento, tem GD, existem Uhum. várias possibilidades, né? E inclusive acho que tu implementou em Python o teu TCC. E quando a gente Isso. instala, né, para quem nunca utilizou, quando nós instalamos o OpenDSS no computador, lá no C fica uma pasta do OpenDSS com a grande vantagem, né? Todos os sistemas do I3E, tem sistemas da SIGRE que a gente precisa implementar, estudos de fluxo de potência, eles já estão ali Uhum. funcionando, rodando. E ali junto está o teu Prontinho. TCC e o do Paulo, né? O teu em Python e Uhum. o do Paulo em MATLAB. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o teu TCC, se Uhum. possível. Uhum. Sim, sim. Falar o nome agora achei até meio engraçado, porque no dia da defesa, né, muitos professores criticaram, nossa, que nome comprido, né? Foi quase metade da folha. Mas, mas enfim. Então, o meu TCC, é, lógico, estava trabalhando, desenvolvi ele durante o período do estágio aqui, né? Então, certamente queria fazer alguma coisa, né, com o programa. Eu sempre procurei, né, minha carreira tentar alinhar o útil ao agradável ali, né? Bom, tô no EPRI, Uhum. vou fazer meu TCC aqui, tô trabalhando com o OpenSS, tô aprimorando meu conhecimento do programa, então vou usar ele, vamos alinhar as coisas, né? Então,
a ideia dele em si, né, como eu concebi essa ideia, foi basicamente pesquisando trabalhos na internet, com o que o pessoal estava estudando. Né? E eu vi, poxa, isso aqui é algo que está em alta, né? Eu vou estar desenvolvendo mais ainda meus conhecimentos no OpenSS, na integração com Python, porque na época eu estava ainda começando, né, ainda, engatinhando. E talvez ele tenha algum impacto legal, né? E eu vou desenvolver em Python porque depois eu posso disponibilizar para todo mundo, né? E na época, né, o trabalho do Paulo já havia sido disponibilizado. E o Roger, inclusive, vê isso com os bons olhos, né? Quem contribui, né, o fator contribuição aqui, compartilhamento de modelos, etc., é sempre bem-vindo, né? Então, né, a ideia dele foi basicamente, né, lógico que o nome está bem genérico, mas a ideia foi fazer uma análise por alto, né, de diversos impactos que a geração distribuída pode causar na rede, né, e pegar algum desses impactos e fazer um estudo dele mais detalhado ali, né, e como mitigá-lo ele, né. Então, o impacto que eu peguei assim para analisar foi, né, o impacto de sombreamento, né, em sistemas fotovoltaicos, né, a variação ali da potência que você está injetando na rede, né, que se reflete também em variação de tensão, né, como que isso afeta, né, os reguladores de tensão na rede, né, que são esses equipamentos, né, que a gente tem na rede para tentar, né, manter ali os níveis de tensão, né, dentro dos limites regulatórios, conforme a carga vai variando ao longo do dia, né, você precisa fazer esse ajuste, né, mas para quem não é tanto da área e está participando também da live. Mais um desses grandes equipamentos que você vê pendurado nos postes aí, não? Mas a ideia foi estudar como que esse sombreamento afeta, né? Porque esse equipamento, ele basicamente monitora a tensão, né? E ele tenta manter ele numa banda ali. Então, se por acaso ele sair muito rápido daquela banda, pode ser que ele atue no sentido de ajustar ela, mas aquela variação, na realidade... Trancou. Desculpa, pausou aqui. Não era para ser algo, não era algo esperado ali, né? Foi algo momentâneo, aconteceu sobre um curto intervalo de tempo. Então, o que pode acontecer é que você tem, por exemplo, uma elevação de tensão, tá? Por conta de algum sombreamento, e aí você ajusta o TAP, né, para uma posição, e logo em seguida esse sombreamento passa. Então, você tem que o TAP ele acaba voltando depois e ele atua ali numa janela de pouquíssimos minutos pela qual ele não foi projetado, né? Sabe que a vida útil do equipamento, né, ela varia, né? Reduz muito, né, com a quantidade de operações dele, porque você tem ali uma operação mecânica do equipamento. Então tem muitos trabalhos que analisam esse efeito, né? Inclusive em modelos de otimização, né? Um dos objetivos que você vê em muitos trabalhos de otimização é reduzir, né, a quantidade de operação do elemento de controle. Mas, enfim, a ideia que eu utilizei nesse trabalho, né, para tentar mitigar esse problema, foi utilizar um armazenamento de energia, né, conectado em paralelo com essa geração, né, para tentar filtrar, né, essa variação de potência, né, devido ao sombreamento, potência já está na rede, que se reflete em tensão. Então, ele basicamente bolei um sisteminha de controle ali, em que ele vai registrando, né, vai calculando uma média móvel ali da potência que está sendo injetada pelo painel. E se por acaso ela sair ali num determinado instante daquela tendência ali, que é o que a média móvel faz, né? Se sair, o sistema de armazenamento de energia, ele compensa aquela variação e tenta ajustar isso, de tal modo que, né, a potência líquida, né, que você está injetando na rede ali, ela é filtrada, né? Então, fazendo isso, a gente consegue filtrar também, né, a variação de tensão, né, que os reguladores, que podem estar a quilômetros ali, né, uma grande distância daquele ponto, vão sentir também. Né? Então, você consegue desestressar esses equipamentos. Né? Então, foi uma das aplicações, né, que eu estava pesquisando na época para sistema de armazenamento de energia. Né? Entendi. Então, eu procurei associar nessa aplicação, estudar isso e, lógico, associar isso com o uso do OpenSS e do Python, né, para o meu próprio desenvolvimento, né, de como estava utilizando a ferramenta. Então, aprendi bastante coisa, né, inclusive encontrei meu primeiro bug no OpenSS quando estava fazendo esse trabalho no elemento armazenador. Encontrei, nossa, fiquei super feliz quando levei, fui na sala do Roger lá, falei, no sir, there's something wrong here. Pro cara que fez o negócio. O cara que fez, imagina, ele lá ocupadão, aí, vamos dar uma olhada nisso aqui. Sempre super atencioso, assim, vamos dar uma olhada que esse estagiário que tá falando. E aí acabou que tinha realmente um problema lá, e aí foi corrigido depois. Né? Na minha apresentação final, né, de estágio aqui, a gente sempre, no final a gente faz uma apresentação sobre todos os projetos pelo qual a gente participou, né? Sim. Para os gerentes e tudo mais, né?
E aí eu lembro que nessa apresentação final, já no final do estágio, ele comentou isso, né, pro pessoal que tava lá. Aí o pessoal, pô, eu fiquei arrepiado, assim. Imagina. Encontrei o primeiro bug lá. Então, mas foi legal, foi uma experiência muito bacana, assim, foi bem válido esse trabalho por conta, basicamente, desse desenvolvimento, assim, né, que eu tive maior da ferramenta. E para quem não sabe, o OpenDSS tem um fórum, né, que é super ativo. Inclusive, eu já vi respostas do Dungan em 31 de dezembro, então ele está sempre online. Às vezes, Sempre, assim, tá sempre. de 1 a 2 dias, alguém, o Dungan responde, ou no mesmo dia alguém responde a tua dúvida. Então, é assim, fora Isso. que todas as dúvidas que surgem, normalmente elas já estão respondidas ali, né? É muito bom, É assim. verdade. É verdade, é verdade. O Roger e o Davis Montenegro, que também é Isso, o Davis também. o segundo grande desenvolvedor do PNSS, eu Exato. diria que hoje o mais ativo, né? Uhum. Quem está, né, expandindo a utilização dele, foi o grande engenheiro que concebeu, né, o OpenDSS-D, né? Ah, eu fiz Ele que até um curso trabalhou com muito no ele do OpenDSS-D. OpenDSS. É, exatamente. Foi ele que desenvolveu isso, esse software. Ele também está sempre participando lá nos Sempre respondendo, fórum, né, do exatamente. OpenDSS. É. E assim, realmente, uma das coisas que a gente costuma falar para os novos usuários é use a ferramenta de busca do fórum. Né? Uhum. Tem muita pergunta que foi respondida lá. Eu, particularmente, tem vezes que eu tenho alguma dúvida, assim, né, eu procuro evitar, assim, ligar para o Roger ou tentar, né, ir logo falar Sim, direto com ele, né? Então, eu jogo sempre no fórum. É coisa de 3, 4 minutos ali que você perde numa filtrada, que você pode ganhar muito tempo, né? Às vezes ficar esperando, né, alguma outra resposta lá no fórum. Às vezes estão muito ocupados e uhum. acabam não respondendo assim com tanta rapidez. Mas a gente tenta ajudar também lá, né? Sim, Os vídeos que o Paulo desenvolveu, né, são no canal dele e os vídeos que a gente desenvolveu para o app, né, que são os vídeos que estão no canal do app, do OpenSS, o grande motivador para a criação deles, né, foi muito das perguntas básicas que o pessoal tem, porque o volume de perguntas para quem está começando ali é muito grande, então às vezes fica meio saturado o fórum ali. sim, Né? Então, com os vídeos a gente consegue falar, olha, ó, tá aqui, ó, esse vídeo aqui, assiste ele que sua pergunta vai ser respondida ali, entendeu? Então a sim. gente usa muitos vídeos com essa finalidade, né? Fora que tá ali, né? Qualquer um pode acessar também, muita gente tem acessado os vídeos e também de vez em quando mandando e-mail pra gente também. Nosso e-mail pessoal, a gente também responde bastante dúvida, o que eu acho legal também, né? Apesar de esperar, às vezes, acumular algumas perguntas para responder, né? Não sei, às vezes a pessoa quer uma resposta rápida, acaba não tendo. Eu acho bacana porque é um trabalho meio que tem um papel, não diria um papel social, mas um papel educativo ali, talvez muito legal você tá ajudando uma pessoa que está ali, né, aprendendo, né? Às vezes é uma pessoa ali, sei lá, tá lá no Sri Lanka, entendeu? Manda e-mail tirando uma dúvida, só de graduação, quero fazer isso aqui e tal. Então, assim, eu acho bacana. Eu sempre reservo um tempo, assim, para responder as dúvidas do pessoal, porque é um negócio que é bem gratificante, assim. Ainda mais sabendo que a gente já esteve naquele lugar ali, né? Cheio Sim. de dúvidas. Até como um relato pessoal, na verdade, há 4 anos atrás, quando eu iniciei o doutorado, e o meu orientador disse: tem que usar o OpenDSS é o futuro. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o Google, encontrei os vídeos do Paulo, passei um verão assistindo todos os vídeos, Nos implementando. vídeos. Então, eu Aham. comecei por incentivo dos vídeos do Paulo, que para quem, Olha que alunos de legal. graduação, inclusive que não utilizam tanto o inglês durante a formação, né? Os vídeos são todos em Uhum. português, revisa os conceitos de circuitos, então, assim, é uma coisa muito legal que foi feita. Eu até já elogiei o Paulo, eu acho que ele está assistindo a gente, inclusive, eu vi que ele botou algum recado ali. Eu queria agradecer, porque é um material que Tava, falei pra qualquer ele. pessoa que começa a utilizar, chega no GMASP e vai utilizar o OpenDSS, eu já falo, abre o canal, a primeira coisa, vai ver os vídeos, Abre o instala o vídeo. OpenDSS, depois a gente conversa. Semana 1, senta aí e assiste esses vídeos. Exatamente. Então, o primeiro passo, assim, se é uma dica que a gente dá para quem Legal, quer legal. iniciar o OpenDSS, abre o YouTube, assiste os vídeos, instala o OpenDSS e aí a magia acontece. Uhum. Exatamente, exatamente. Mas já acontece. Pega o sistema de 8.500 barras e você nem sente ele resolvendo. Exatamente, assim, quando a gente tem que implementar, né, por linhas de código e fazer funcionar, e aí tu vê que os sistemas que todo mundo utiliza nas pesquisas internacionais já estão implementados, rodando, convergindo, tudo Uhum, bonito. Então, a gente indica fortemente uhum. utilizar o Open, né? É,
É verdade, legal, muito legal. Então tá, Paulo, Paulo, opa, Celso, queria te agradecer. Foi muito bacana a tua participação aqui. Eu acho que com certeza as pessoas que estão assistindo a gente aqui tem pessoal da graduação, da pós-graduação, de concessionária. Eu acho que tu conseguiu ilustrar um pouco da tua trajetória e mostrar caminhos, que é o mais importante que a gente gostaria de passar aqui, e também por que utilizar o OpenDCS, encorajar as pessoas, né, tanto na pesquisa quanto na própria indústria. Queria te agradecer muito Uhum. a tua disponibilidade. E se tu quiseres falar mais um pouquinho agora no final, para a gente encerrar a live. Com certeza, Viana, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando, né, contigo sobre esse assunto assim que faz parte do meu dia a dia, né, e poder estar ajudando o pessoal também que está na graduação aí, está tentando decidir por que caminho seguir, né. Acho que todo mundo já esteve lá um dia, né, nessa posição, então é muito legal, né, poder ajudar o pessoal nesse sentido. E fiquei muito feliz pelo convite e acho que foi muito bacana o bate-papo que a gente teve. Queria parabenizar também o GMAS por essa iniciativa, né? Não é muito comum, Não. né, a gente ver esse tipo de live, né? Não é tão popular, digamos assim, então acho que é uma iniciativa muito bacana que vocês estão fazendo, né? De trazer isso mais, não só, né, para quem está ali na graduação, nos cursos específicos de engenharia elétrica, mas também de outras engenharias e até quem está de fora também, né? Entender como é que funciona, né? Muito, muito legal estar podendo disponibilizar esse tipo de conteúdo para o pessoal. Então tá, ó, já tem alunos da Última graduação coisa. que estão baixando o OpenDSS, colocaram ali já. Legal, tô vendo aqui os comentários. Última coisa que comentar. Semana passada o OpenDSS atingiu uma marca de 100 mil downloads no mundo. Nossa, sério? Poxa, que Foi 100 mil legal! downloads e o Brasil é o segundo país que mais utiliza o programa. Sério? Nossa, eu não sabia dessa Uhum. dimensão. O Brasil, assim. É o segundo. E tá, assim, bem à frente do terceiro. É, Colocar, tá pô, só atrás dos Estados Unidos. Então, Brasil super representando, viu? Mas o Brasil pode representar tanto no estágio quanto nos usuários. A gente está na aham, visibilidade do exatamente. OpenDSS. Que legal, muito bom. Exatamente. Então tá, muito obrigada, Celso. Boa noite. Obrigada a todos pela presença. Em nome do GEMASP, eu agradeço. Daqui a 2 semanas, possivelmente, vai ter uma nova live. Acho que a ideia é falar sobre mercado livre de energia. O professor Maicon do GEMASP vai fazer essa live. Então, a ideia é que a cada 15 dias seja esse bate-papo entre pessoas de pesquisa, da indústria, concessionárias. Então, acompanhem aí no perfil que a gente vai publicar os próximos eventos. Legal, eu não vou perder. Então, tá bom. Obrigada. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Boa noite.